Hoje vamos falar sobre um assunto extremamente importante, principalmente para você, pai e mãe que tem criança pequena na igreja. O vídeo de hoje tem como objetivo ajudá-lo em como conduzir os seus filhos durante o culto público. Esse é o tema de mais um Não é Proibido Pensar. É proibido pensar, é proibido. Para irmos direto ao ponto, eu preciso lhe oferecer dois conselhos. Primeiro, seja humilde para reconhecer onde você tem errado nesta matéria. E segundo, imediatamente ponha em prática aquilo que pode mudar a realidade sua e de sua família no culto a Deus. Algumas práticas que os pais permitem trazem muito prejuízo para a formação, o crescimento de seus filhos, como participantes da vida da igreja, mas não apenas prejudicam diretamente seus filhos, atrapalham o culto, prejudica aquele que está dirigindo a liturgia do culto, prejudica a pregação que está sendo proferida naquele dia. Uma das tendências vistas na prática da igreja são quando os filhos levam brinquedos para a igreja. Os pais têm muitas vezes dado aos seus filhos cedido tablets e celulares exatamente durante o culto. Esse tipo de comportamento desvia a atenção dos seus filhos para tudo aquilo que está sendo feito ali. E é importante lembrar que o culto público é a expressão comunitária da igreja na adoração a Deus. E os nossos filhos, ainda muito pequenos, não devem ser tratados como pessoas excluídas desta prática. Pelo contrário, Deus, em toda a história do seu povo, tem requerido que as nossas crianças estejam presentes diante dele, na presença dele. A velha desculpa de que as nossas crianças precisam ser entretidas para que os pais possam cultuar, até porque elas não entendem os passos do culto, não entendem a linguagem do culto, essa não é uma boa justificativa. A palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, diz que nós devemos inculcar nos nossos filhos aquilo que Deus ordenou para todos nós. Outro erro bastante cometido pelos pais é que aos primeiros berros de suas crianças, eles abandonam o ambiente do culto tentando acalmá-las. É importante lembrar a você que não é pecado choro e os gritos das nossas crianças. Na verdade, isso é bom para a igreja. A igreja é lembrada que as nossas crianças também participam da vida do povo de Deus, que Deus requer a presença dos nossos filhos no culto a Ele. Você deve sim, caso o choro das crianças esteja agora sendo problema para o ambiente do culto de fato, retirar-se por um tempo, acalmar o seu filho, mas não fique fora do ambiente do culto. Tão logo o seu filho voltou à ordem, retorne para o lugar do culto para que ela entenda que ali é o lugar apropriado para ela. Algo também importante de ser destacado aqui diz respeito à irreverência. Alguns pais estão tão atentos nos movimentos do culto, estão tão focados em tudo aquilo que acontece no culto, nos louvores, na oração, na leitura da palavra, na própria pregação, que eles simplesmente abandonaram seus filhos ao lado. Você deve instruir as suas crianças. Quando a igreja está de pé cantando, orando, lendo a palavra de Deus, você deve também chamar a atenção de seus filhos para que eles façam o mesmo que você. Não fique de pé enquanto seu filho está sentado. Não fique sentado enquanto seu filho está correndo no meio da igreja. Coloque ordem na casa. Não são os outros irmãos da igreja e mesmo os diáconos que têm responsabilidade de conduzir os seus filhos adequadamente no culto. Lembre-se de uma coisa: os nossos filhos devem carregar Bíblias. Então, se você não comprou uma Bíblia para sua criança, compre-a, dê a ela para que ela tenha. E se a sua desculpa for, mas meu filho não sabe ler, para que uma Bíblia? Isso não importa. Compre uma Bíblia para ela e na hora que a Bíblia for aberta para a igreja ler, abra a Bíblia também, instrua o seu filho, inculque na cabeça dela aquilo que ela deve aprender para o resto da vida. Pais devem estimular o coração e mente de seus filhos para o culto público. Tudo isso é muito importante, mas tudo que diz respeito em como conduzi-los no culto de forma prática precisa começar antes mesmo, lá na sua casa. Então acorde os seus filhos, as suas crianças, leve-os para a mesa e vá dizendo a elas: nós vamos para o culto e nós precisamos cultuar a Deus. Estimule o coração dos seus filhos para a adoração pública ao Senhor. Uma outra prática bastante equivocada é que alguns pais têm deixado de alimentar os seus filhos em casa antes de ir para o culto. E eles têm feito no momento do culto e principalmente no momento da pregação. O momento de abrir o pacote de biscoito, de abrir o iogurte, de servir os seus filhos, enquanto eles, pais e suas crianças, estão completamente alheias ao que está acontecendo naquele culto ali, naquele dia. Você, pai, também é responsável por supervisionar a ida ao banheiro e ao bebedouro da igreja.
Alguns pais simplesmente deixam seus filhos à vontade, eles saem muitas e muitas vezes durante um culto, eles vão muitas e muitas vezes beber água, e há um detalhe que é extremamente doloroso. É quando esses filhos voltam para a igreja com aquele copinho descartável e ele fica durante todo o resto do culto amassando aquele copo, incomodando, atrapalhando, sem que os pais se deem a perceber a gravidade de algo tão simples aparentemente. Estas são orientações bastante simples, mas elas podem fazer uma diferença significativa na vida dos seus filhos e na vida da sua igreja. Se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de dar o seu like. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas.